Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Angeline, bom dia, Daniela, bom dia, Eduardo, bom dia, Emanuele, Gabriel, Giovana, Guilherme, João Pedro, Matheus, Vinícius. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade aí nos exercícios da aula anterior que a gente não chegou a terminar. Eu lembro que na aula passada eu resolvi esse exercício, certo? E aí eu resolvi esse daqui, que surgiu algumas dificuldades na hora de equacionar, e aí nós vamos começar essa aula a partir desse exercício número 20 aí do caderno de atividades. Eu vou refazer, no caso, esse exercício aqui, que caiu uma equação do segundo grau, e aí para a gente lembrar esses procedimentos aí, certo? Também deixei uma atividade para vocês aqui no Google Sala de Aula, deixa eu só localizar aqui, certo? Temos dessas atividades aqui, deixa eu abrir, de teorema de Tales. Isso, tem essa atividade aqui que eu passei para vocês, certo? Mas ela é para entregar amanhã, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui direito a data, certo? Então, esses exercícios aqui eles já vão servir um pouco de base aí para vocês, certo? Resolver essas questões, tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Certo? Até amanhã, acho que até amanhã meio-dia, né? Não sei, mais ou menos esse horário. Então, a questão 20, refazê-la, né? Então, ele fala o seguinte, ó, no triângulo dado, ele fala que o lado DE é paralelo ao lado BC. Aí, nessas condições, então, o que ele fala? Ó, que o lado DE, que vai do D até o E, é paralelo ao lado BC, ou seja, esse comprimento bem aqui, eu vou até sublinhar ele aqui, ó, vou reforçar esse lado, ele é paralelo a esse outro lado, ou seja, está um ao lado do outro. E aí ele pede a medida de x. Para a gente localizar a medida de x aqui, que é dado no problema, a gente precisa, no caso, aplicar o teorema de Tales no triângulo. Então, eu vou olhar para esse outro lado aqui, ó, certo? Que tá, ou seja, que é um lado que é uma transversal em relação ao lado DE e o lado BC, e começo a equacionar. Então, eu vou olhar aqui, ó, para x mais 4, e vou colocar aqui, ó, x mais 4, certo? Esse lado, ele vai estar para o lado x mais 1. Então, no caso aqui, ó, AD está para DB, certo? Então, eu vou até escrever desse jeito assim, ó, antes de colocar os valores, ó, vou colocar aqui, ó, que AD, certo? Que AD está para DB, está para o lado DB, da mesma forma que o lado AE, no caso, o lado AE, ele está para o EC. E agora eu vou fazer a substituição ao lado AD. O lado AD vai x mais 4, no caso é x mais 4, o lado agora aqui, ó, DB. O lado DB está para x mais 1. No caso, x mais 1. Isso é igual ao lado AE. O lado AE, ele mede, no caso, 6, certo? E ele está para o lado EC. O lado EC é x menos 1. X menos 1. Beleza, como é que eu vou resolver isso daqui? Ó? Vou multiplicar cruzado. Como assim? Eu vou multiplicar esse com esse com esse outro. Aqui, galerinha, é uma equaçãozinha que vai cair uma equação, no caso aí, do segundo grau. Então, resolvendo essa parte, eu vou multiplicar aqui, ó, x mais 4, vou colocar ele entre parênteses, x mais 4, entre parênteses, que multiplica x menos 1, que multiplica x, vai multiplicar x menos 1. Fiz essa primeira multiplicação aqui cruzada. Agora, eu vou fazer a outra, ó, x mais 1 vezes 6. Então, isso daqui vai ser igual a x mais 1, certo? Que vai multiplicar, no caso, o 6. Tranquilo? E aqui eu vou aplicar a propriedade da distributiva dos dois lados, ou seja, eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes x, que vai ser igual a x elevado ao quadrado. Agora eu vou multiplicar x vezes menos 1, então vai ser menos x. Então eu gastei todas as fichas desse x multiplicando ele com esses dois carinhas aqui.
Agora eu vou fazer a mesma coisa para o 4, vai ser 4 vezes x, ambos são positivos, você vai ficar mais 4x. Aí positivo com negativo vai dar negativo, 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Isso tudo aqui vai ser igual, aí no caso agora eu faço aqui, ó, 6 vezes x, que vai ser igual a 6x. E 6 vezes 1, que vai ser igual a mais 6. Certo? Agora eu vou começar aqui a fazer algumas simplificações. Então, eu vou repetir esse x elevado ao quadrado. Agora, olha essa parte aqui, ó. Eu tenho 4x e, no caso, devo 1x. Então, eu tenho 4 e vou perder 1. Então, aqui eu vou ficar, no caso, com mais 3x menos 4, certo? É igual a 6x mais 6. Aqui eu já começo a notar que tem uma característica de uma equação do segundo grau. Então, eu sei que uma equação do segundo grau, ela é ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse meu segundo membro aqui, dessa minha equação, né, no caso aqui embaixo, ele tem que ficar igual a zero. Então, eu vou pegar esse 6x e esse 6 aqui, ó, vou jogar todos lá para o meu primeiro membro. Então, quando eu pego esse 6x aqui e jogo ele para o primeiro membro, ele vai menos 6x. E aqui também, ó, o 6, ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, se eu tiro esses dois carinhas daqui e jogo ele para o outro lado, então aqui vai ficar igual a zero. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado mais 3x menos 4. Peguei o 6 e joguei para o outro lado, ele vai menos 6x. Peguei esse outro 6 aqui, ó, joguei para o outro lado, também vai como menos 6. Então, se eu joguei todo mundo que estava aqui para o outro lado, então isso daqui resultou igual a zero. Tranquilo? Agora eu vou fazer algumas simplificações. Veja bem essa parte aqui, ó. Eu tenho 3x e aqui eu tenho, no caso, menos 6x. Então, eu vou repetir da seguinte maneira, ó. X elevado ao quadrado, 3x. Então, eu tenho 3x no meu bolso e estou perdendo 6. Então, eu pego esses meus 3x, pago a minha dívida de 6 e vou ficar ainda devendo, no caso aí, menos 3x. Ok? Agora, eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 4, eu devo 4 reais para uma pessoa, certo? E devo 6 reais para outra. Então, eu vou ficar devendo um total de uma dívida de 10. Tranquilo? Aí caí nessa expressão. E aí caímos numa equação do segundo grau. E aí, uma equação do segundo grau, eu lembro que eu ensinei a resolver seguindo passos, né? Então, eu coloco lá o passo, certo? Número 1 era identificar quem era A, quem era B, certo? E quem era C, no caso. O meu A, ele vai ser 1, certo? Porque o meu A sempre é o coeficiente que está acompanhado ao x ao quadrado, certo? O meu B, ele sempre vai ser o coeficiente que está acompanhado ao x, então ele vai ser igual a menos 3. E o meu C sempre é o número que está isolado, sozinho, que ele é igual ao menos 10. Esse daqui é o passo número 1. O passo número 2 aí, certo? Que eu vou escrever aqui até com outra tinta. O passo 2 é substituir, no caso, na fórmula do discriminante, que é a fórmula aí que dá início à fórmula de Bhaskara, né? Então, vai ser delta é igual b elevado ao quadrado. O b, ele é igual a menos 3, então vai ser menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos vai dar mais, 3 vezes 3 dá igual a 9. Então, aqui é b elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser 9. Esse sinal de menos aqui eu vou descer, que vai multiplicar 4 vezes a. O a vale quanto? O a vale 1. Então, eu vou colocar a multiplicação aqui por 1, que multiplica C. O C vale menos 10, por isso que eu vou colocar ele entre parênteses, porque ele é negativo. Então, vai ficar assim, ó, delta é igual a 9, o sinal de menos eu vou repetir novamente, 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes menos 10 vai ser igual a menos 40, certo? Então, delta vai ser igual a 9, menos com menos vai ser igual a mais, a 40. Então, meu delta, ele vai ser 9 mais 40,
vai ser igual a 49, certo? E aí o passo 3, ele era simplesmente, no caso aí, substituir na fórmula de Bhaskara, né? Então, o passo 3. Então, era substituir na fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. E aí eu começo a fazer a substituição. Olha só, esse menos aqui é da fórmula. Então, esse menos da fórmula com o menos do menos b, certo? Menos 3, então vai ficar, ó, menos com menos, ó, esse menos com esse outro menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 aqui, ó, positivo, por causa do jogo de sinal. Mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Essa parte daqui. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Mas o meu A é igual a 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha primeira resposta, que eu vou chamar de x1, e a minha segunda, que eu vou chamar de x2. Então, fazendo o primeiro com mais, vai ficar, ó, 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 é 10. 10 dividido por 2, certo? É igual a 5. Então, aqui vai ser igual a 5. Aqui vai ser 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 vai dar menos 4 dividido com 2, e isso vai dar igual a menos 2. Beleza, achei duas respostas, o 5 positivo, certo? E o menos 2 negativo. Por que que esse resultado aqui não pode ser? Porque ele é negativo. Então, esse resultado aqui do x2, ó, ele está descartado porque ele é negativo. E como nós estamos falando aí de comprimento, de segmento, certo? Não existe unidade de comprimento no caso negativo. Então, minha resposta para essa questão aqui vai ser, a medida de x vai ser igual a 5. Certo? Então, a medida de x é igual a 5. E depois ele pede o perímetro do triângulo, no caso ABC, certo? Sabendo que a medida, no caso aqui, ó, BC é igual a 11, já está falando que é igual a 11. Então, onde é que tem x, eu vou colocar 5 e sair somando todos os lados. Então, olha só, o x ele vale 5, então 5 mais 4 aqui vale 9, 5 mais 1 aqui vale 6, 5 menos 1, aqui vale 4. Então, se eu somar o 9, mais esse 6, mais esse 11 aqui, certo? Mais esse 4, certo? E mais esse outro 6 ali, certo? Tudo isso daí vai ser igual a 36 centímetros, é o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados desse triângulo. Tranquilo? Ficou mais claro? Dessa vez eu lembro que eu tinha feito esse exercício 2 vezes, certo? Então fica aí a resolução dele pela 3ª vez. Tranquilo? Então qualquer dúvida aí? Tem, Guilherme? Tem. O Guilherme falou para colocar questões mais contextualizadas. A próxima ela vai ser mais contextualizada, que é essa daqui, ó. Essa daqui era um pouco mais contextualizada. E também depois eu vou fazer a resolução dessas outras aqui, ó, da lista de exercício, que são todas aí contextualizadas, certo? Menos essa 4 aqui, que não é tão contextualizada desse jeito, mas as outras aqui são. Então, essa daqui também ela é um pouco mais contextualizada. Ele fala o seguinte, ó, calcule a distância percorrida por um automóvel para ir da cidade A à cidade B, pela estrada destacada em vermelho no esquema, sabendo que o trecho CB é paralelo à reta tracejada em cinza. Então, aqui como se fosse um percurso de uma cidade, certo? E ele pede aí para calcular, no caso, você saindo da cidade A e indo até a cidade B, certo? Então, você indo pela cidade A, você roda 27 quilômetros, depois mais X, depois mais 10 e chega na cidade B. Então, para saber, no caso aí, a distância, certo? Eu preciso, no caso, saber o valor de X, certo? Então, para descobrir o valor de X,
eu tenho que fazer aí, aplicar o teorema de Tales nas retas aí paralelas. Então, vou ler de novo esse enunciado A, certo? Que ele diz, ó, calcule a distância percorrida pelo automóvel para ir da cidade A à cidade B pela estrada destacada em vermelho. Então, destacada em vermelho é essa. No esquema, sabendo que o trecho CB é paralelo à reta tracejada em cinza. Então, no caso, é paralelo a essa outra. Certo? Então, por esse motivo, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Eu posso fazer o teorema de Tales aqui, ó. 7, no caso aqui, ó, x, certo, está para 7. Então, eu posso montar assim, ó, x está para 7. Então, eu peguei x está para 7. Da mesma maneira que 20, certo? Da mesma maneira que 20 vai estar para 4. Da mesma maneira que 20 vai estar para 4. E aí eu multiplico o cruzado aqui, ó. Eu vou passar o 7 multiplicando o 20 e o 4 multiplicando o x. Então vai ficar 4 vezes x, que é igual a 20 vezes 7. Tranquilo? Então vai ficar aqui, ó. 4x, que é igual, agora 20 vezes 7 é igual a 140. 140 quilômetros, então aqui é igual a 140. O 4, ele está multiplicando o x, eu vou passar ele, no caso, dividindo. Então, x é igual a 140 dividido para 4. Então, 140 dividido para 4, isso é igual a 35. Então, aqui é igual a 35, no caso, as unidades de medida estão em quilômetro. Então, olha só, saindo aqui da cidade A e indo para a cidade B, a quilometragem vai ser 27, certo? Mais x, que vale quanto? 35, certo? Mais, no caso aí, o B, que vale 10, certo? Então, para chegar na cidade B, ele anda 27 quilômetros, depois mais 35, depois mais 10. Somando tudo isso daí, vai dar igual a 72 quilômetros, certo? Então, aqui vai dar... Professor, nesse caso, não poderia pegar x está para 27, não? E 20 está para 30? Pode ser também, daria o mesmo resultado. Daria o mesmo, você poderia fazer. Não, agora eu não sei se daria o mesmo resultado, porque... Não, dá não. Não dá o mesmo Dá resultado, 18. porque aqui tem essa quebra aqui, né? E ela tem que ser, no caso, segmentos, no caso, colineares, segmentos retos aqui, ó. Então, por ter essa quebra aqui, eu acredito que não deu o mesmo resultado, mas a gente pode tentar. Vamos tentar aqui, mais ou menos, ó. Vamos ver se dá certo. X está para 27, né? Vamos ver se dá certo. X está para 27, da mesma maneira que 20 está para 30. Vamos ver se dá o mesmo resultado. E aí eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 30 vezes x, que é igual a 20 vezes 27. Certo? Então eu vou fazer aqui, ó, 20 vezes 27, que dá igual a 540. Certo? Então aqui vai ser igual a 540, que é igual a 30x. Vou passar o 30 dividindo, vai ficar, ó, 540 dividido por 30. 540 dividido por 30 dá igual a 18. Então, dava x igual a 18, que está, no caso aí, errado. Então, por ter essa quebra aqui, ó, eu não posso fazer, no caso, esse esquema aqui do Teorema de Tales, porque o Teorema de Tales, ele serve quando nós temos retas paralelas, e por esse motivo que ele fala, ó, CB, no caso aí, é paralela à reta tracejada. Eu usei essa parte porque eu sei que esse comprimento é paralelo a esse outro. E aí, eu não posso dizer o seguinte, ó, que x e 27, certo, tem, no caso, um paralelismo entre eles, porque não tem, no caso, nenhuma outra reta paralela. Se essa linha aqui, ó, fosse reta assim, ó, daria certo, mas como ela não é, certo, o resultado aí dá errado. Tranquilo? Então, a distância aí, deixa eu apagar essa parte aqui que não deu certo. Então deu 72 quilômetros.
No item B, ele fala qual caminho é mais curto para ir à cidade, saindo da cidade A até a cidade B. O destacado em vermelho ou o destacado em verde. Então, o vermelho eu acabei de fazer aqui, dá 72. O de verde, no caso, que é esse outro aqui, ó, ele vem 50 mais 30 mais 20. Então, a gente vai ver qual é o mais perto. 50 mais 30 mais depois mais 20. Então, olha só, 50 mais 30 dá 80, mais 20 dá igual a 100 quilômetros, né? Então, o caminho mais curto vai ser o caminho em vermelho. Tranquilo? De boas? Esse próximo aqui, ó, que não é tão contextualizado assim, mas eu coloquei aqui na sequência, eu vou colocar esse. Ele fala o seguinte, ó, aí aqui, nesse exercício, nós vamos aplicar o teorema de Tales no triângulo, no caso aqui, né? Quando se trata de bissetriz. No caso, ele fala, ó, o triângulo ABC, que é o ABC da figura, ele fala que AD é bissetriz do ângulo A, né? Então, o que é a bissetriz? É um segmento de reta, que no caso é esse segmento aqui que vem do A até o D, que divide o ângulo A, um ângulo que está bem aqui, em duas partes iguais, certo? E aí ele pede o valor do lado X. Então, sempre, toda vez que eu estiver falando de bissetriz, sempre a minha relação eu vou começar a montar lá no ângulo em que acontece essa bissetriz. Então, se ele fala que a bissetriz é no ângulo A, eu monto a minha relação a partir do ângulo A. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu 6, ele vai estar para o meu 10, vai ser dessa maneira. Então, eu olho aqui e pego os dois do lado. Então, vai ser, ó, o meu 6 está para 10, certo? Da mesma maneira que o meu 3 está para x, da mesma maneira que o meu 3 está para x. E aí, agora, eu só isolo, no caso, o meu x. Eu vou passar o meu x multiplicando, vai ficar assim, ó, 6x dividido para 10 é igual a 3, certo? Agora, o 10 aqui, ó, ele está, no caso, dividindo, ele vai passar multiplicando 3. O meu 6x, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou passar o 6 e o 10 invertido e de uma vez só. Vai ficar x é igual a 3 vezes 10, o 10 passou, e depois o 6 passou dividindo. 3 vezes 10 é igual a 30, tudo isso daí dividido por 6. Então, o meu x vai ser igual a 30 dividido por 6, que é igual a 5. Então, o meu x aqui, ele vale 5, tranquilo? Tem algumas lógicas que dá para a gente meio que imaginar. Como assim imaginar? Veja bem, eu estou falando aqui de proporcionalidade. Toda vez que eu monto essa relação, eu estou fazendo uma relação de proporcionalidade. Então, veja bem, ó, aqui é 6, aqui é 10. Aqui deu 6, certo? E aqui deu metade, no caso aqui, de 3. Ou metade de 6, que no caso seria 3. Aqui é 10, como tem uma relação de proporcionalidade, aqui deu o quê? A metade também de 10, que seria 5. Talvez, fazendo essa lógica aí, também daria certo para o teorema da bissetriz. Então, aqui foi 6, aqui embaixo seria 3. Se aqui é 10, no caso aqui seria 5. Beleza? Então, minha resposta aí, x igual a 5. E aí eu vou fazer essa última para realizar a chamada aí, tranquilo? Já é 8h27. Nessa outra questão, ele fala, no triângulo ABC, que é o triângulo maior, ele fala que CP é a bissetriz interna de C. Então, ele fala que CP, o comprimento que vem de C até o P, divide esse ângulo aqui em duas partes iguais, certo? Ele fala, calcule o perímetro do triângulo, ou seja, a soma de todos os lados. Então, eu começo montando, né, a minha relação lá pela ponta C. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, que x mais 2
está para x, então eu vou escrever assim, ó, que x mais 2 está para x, da mesma forma, no caso aqui, ó, que 3 está para 2, da mesma forma que 3 está para 2, certo? E aí eu só isolo, no caso aí, tenho que isolar, no caso, agora o meu x. Vou fazer a multiplicação cruzada, vou multiplicar esse vezes esse, e depois esse vezes aquele outro ali, certo? Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar, ó, x mais 2, certo? Que vai ser multiplicado por esse 2, que é igual, no caso aí, x vezes 3, que vai dar igual a 3x. Agora eu aplico a distributiva aqui, ó, vou pegar 2 vezes x, que vai dar igual a 2x. Agora eu multiplico 2 vezes 2, que vai ser igual a 4, tudo isso daí igual a 3x. Beleza, agora eu tenho que deixar, no caso, a minha incógnita de um lado e, no caso, a minha incógnita do outro lado. Galerinha, essa daqui eu vou resolver de duas maneiras. Olha só, eu prefiro, certo, pegar esse 2 aqui, ó, e jogar ele para o outro lado. Por quê? Porque esse 2, quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai negativo, certo? E na hora que eu faço 3x menos 2, vai dar um resultado positivo, certo? Por isso que eu prefiro pegar esse 2 e jogar para o outro lado. Se eu pego o 3 e jogo o 3 para o outro lado, ele vai negativo. E aí ficaria assim, ó, 3x, 2x menos 3x, e aqui resultaria em um x negativo. Como eu não quero saber de resultados negativos, apesar de ter como contornar essa situação, eu prefiro pegar o 2 e jogar para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, 3x, certo, menos 2 é igual a 4, porque aí eu altero apenas o 2x, e o 4 fica lá bonitinho onde é que ele está. Então, vai ficar 4 é igual, e eu esqueci do x aqui, 3x menos 2. 3x menos 2 é igual a quanto? Igual a x. Se eu tenho 3, perco 2, vou ficar apenas com um x. Então, aqui seria minha resposta igual a 4, certo? Mas só que ele pede, no caso, o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 3 mais 2, vai ser 3 mais 2, x mais 2, ou seja, 4 mais 2, que vai ser igual a 6, porque o meu x vale 4, e aqui, certo, mais x, que vale 4. Então, quando eu somo 3 mais 2 é igual a 5, com mais 6 igual a 11, certo, com mais 4 igual a 15. Então, seria, no caso aí, 15. 15 unidades de comprimento. Como ele não diz nenhuma unidade, isso daqui pode ser centímetros, pode ser quilômetros, pode ser milímetros, e por aí vai. Tranquilo? Então, eu vou parar por aqui, certo? Vou fazer a chamada aqui rapidinho, certo? E comentar um pouco em relação a esse exercício. Esse exercício aqui, galera, é um exercício aí do vestibular da FUVEST, se eu não me engano, a FUVEST que faz vestibular para a USP, faz os vestibulares da USP, e aí aqui também segue a mesma linha de raciocínio de fazer aqui, no caso, vai ser 40 está para x, e aí vocês vão montando as relações até descobrir, no caso aí, esses valores. Todos seguem essa mesma linha de raciocínio. Tranquilo? Então, eu vou parar aqui a nossa gravação, porque eu vou fazer a chamada agora.